Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação financeira e tipos de investimento. Na verdade, a parte 2, dessa videoaula. Na primeira parte aí, a gente já falou sobre o que é o sistema financeiro nacional, os conceitos básicos aí da economia, um pouquinho sobre a introdução às finanças pessoais. E hoje eu vou mostrar para vocês os tipos de investimentos, tá? Vamos começar aí vendo o que é renda fixa. Renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém e recebe juros em troca. E para quem que a gente empresta dinheiro? A gente empresta para o governo, para o banco, para uma empresa. Então, eu vou lá no banco, deixar meu dinheiro lá aplicado, eu vou receber juros em troca disso. E isso, gente, é como se fosse um empréstimo, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para o banco, tá? E geralmente, gente, a renda fixa, ela está atrelada a um título. O que é um título? É como se fosse um documento ali que fala que eu tenho direito àquele dinheiro que eu deixei lá no banco, aquele dinheiro que eu deixei na empresa, aquele dinheiro que eu deixei no governo, tá? É como se fosse mais ou menos, vamos pensar assim, sabe aqueles títulos, cotas de clube? Antigamente era muito comum esse tipo de negociação. Você é sócio de um clube, para você ficar sócio do clube, você compra uma cota, você compra um título daquele clube, tá? Então, eu não quero ser mais sócio, eu vou vender aquele título. Então, assim, o título, quando a gente fala em renda fixa, é algo semelhante, tá? E geralmente, os títulos, eles têm um prazo de vencimento. Então, por exemplo, eu compro um título com prazo de vencimento daqui a um ano. Então, daqui a um ano, obrigatoriamente, eu tenho que tirar meu dinheiro de volta daquele título, tá? Alguns não têm um prazo de vencimento, como, por exemplo, a poupança. A poupança é um investimento em renda fixa, mas não é um título, não tem prazo de vencimento. CDB já tem um prazo de vencimento, é um título e tem um prazo de vencimento. A gente vai ver alguns detalhes mais aí na frente sobre cada tipo de investimento, tá? O que a gente precisa saber? A renda fixa tem dois tipos. Renda fixa pré-fixada e pós-fixada. Pré-fixada é quando você já sabe qual é o percentual de juros, qual é a remuneração que você vai receber. Já que eu vou aplicar hoje, por exemplo, aí, vou receber 2% ao mês, então daqui a um mês eu vou ter 2% de ganho. Eu já sei quanto eu vou receber. A pós-fixada, ela é uma renda fixa, só que eu não sei certinho quanto que eu vou receber no mês. Por quê? Porque o percentual dos juros, ele vai seguir algum índice, algum índice, que a gente fala que é a referência. Então, por exemplo, eu já expliquei lá na parte 1 da videoaula o que é Selic, o que é a inflação. Então, vamos pegar, por exemplo, a inflação. Se a inflação ficou em 7% ao ano e eu tenho um título de renda fixa que eu adquiri, que ele vai me remunerar, ele vai me pagar juros de acordo com a inflação. Suponhamos que ele vai me pagar uns juros, igual eu coloquei aqui, 100% da inflação. Se a inflação ficou em 7% ao ano, eu também vou ter uma remuneração de 7% ao ano sobre o título ali que eu comprei, que eu investi, tá? Só que, por exemplo, se a inflação ficar em 10% ao ano, o meu rendimento vai ser 10% ao ano. Se a inflação ficar em 4% ao ano, o rendimento vai ser em 4% ao ano. Então, por isso que a gente chama pós-fixada, porque eu não tenho controle sobre a inflação. Eu sei que vai ser aquele valor dali da inflação. Eu sei que vai ser, por exemplo, um percentual ali do CDI, da Selic. Porém, não tem como eu saber, porque são variáveis que vão variar aí no futuro, tá bom? Certinho. E a renda variável? A renda variável é aquele tipo de investimento, gente, que eu não tenho a mínima noção de quanto que eu vou ganhar. Tudo vai depender de como está o mercado econômico, político, social e tudo, tá? Você pode ganhar, gente, muito mais dinheiro do que na renda fixa, com certeza. Porque você vai investir principalmente em ações, a gente já vai ver aí como que funciona o investimento em ações. Só que tem um risco muito alto, porque você pode perder o seu dinheiro, tá? Então, a renda variável é um investimento arriscado. Você pode ganhar muito, mas você pode perder também. Então, você não tem como saber quanto você vai ganhar, tá? Vamos começar falando aqui, antes de entrar nos tipos de investimentos, um detalhe que eu falei no slide anterior aí sobre CDI, O que é CDI? O CDI, gente, ele é a taxa de juros cobrada quando um banco empresta dinheiro para o outro. Sim, os bancos também fazem operações aí de empréstimos uns com os outros, tá? E aí, quando um banco empresta dinheiro para o outro, a taxa de juros que é cobrada chama CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, gente, ele segue de pertinho o valor da taxa Selic, que eu já falei aqui, que é a taxa de juros básicas da economia brasileira, tá? E o valor do CDI, ele é calculado todos os dias, então você tem um CDI diário ali, tá? E o que acontece, gente? O CDI é o maior indexador que a gente tem para os investimentos de renda fixa. Como assim indexador? Lembra que eu acabei de falar ali atrás, ó? Cadê?
Lembra que eu acabei de falar ali atrás? A renda fixa pós-fixada, que eu vou ter um rendimento de acordo com algum índice, de acordo com algum parâmetro. Um dos parâmetros mais utilizados para renda fixa pós-fixada é justamente o CDI. E o CDI, ele segue o valor da Selic. A Selic, ela é alterada de 45 em 45 dias quando a gente tem reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que fica vinculado ali ao Banco Central, tá? De 45 em 45 dias, o CDI é alterado. Isso significa que se eu tiver uma aplicação que está indexada, ou seja, atrelada, que tem como parâmetro o CDI, eu vou ter esse rendimento meu alterado a cada 45 dias, tá? Outro indexador que é muito utilizado, também como indexador aí de renda fixa, é a própria inflação, que é o IPCA, ou o IGPM, que também é o índice de inflação, tá? Eles também são muito utilizados. Mas o maioral de todos aí é o CDI, tá bom? Então é importante a gente saber o que é CDI para prosseguir aqui nos estudos aí da renda fixa e renda variável. A gente também tem que entender, gente, o que é rentabilidade. Eu já falei ali atrás, é muito arriscado você perder dinheiro. Pois é, a gente tem esses dois conceitos de rentabilidade e risco que a gente tem que entender para a gente saber aplicar bem o nosso dinheiro. Rentabilidade é o quanto você pode ganhar com o seu investimento. Então, rentabilidade é o quanto o seu dinheiro vai render. Vai render muito? Rentabilidade alta. Vai render pouco? Rentabilidade baixa, tá bom? E risco? Risco, gente, é a chance de você perder o seu dinheiro. A gente tem 3 tipos de risco. A gente tem o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de eu não conseguir pegar o meu dinheiro de volta, ou seja, o banco falir, tá? Risco de liquidez é o tempo que o dinheiro demora para ser resgatado. Então, o risco de liquidez tem a ver com a dificuldade de eu pegar aquela minha aplicação e transformar em dinheiro e voltar o dinheiro para o meu bolso. Esse é o risco de liquidez. Risco de mercado. O risco de mercado, gente, ele vem em função das alterações aí no mercado econômico. O risco, principalmente de oscilação, ou seja, de alteração do preço das coisas. Isso pode acontecer, gente, por causa de uma guerra, isso pode acontecer por causa de um evento político, de um evento econômico, alguma coisa que acontece, até mesmo uma catástrofe, por exemplo, quando aconteceu o desastre lá em Mariana, as ações da Vale caíram profundamente. Quando acontece algum evento lá da Operação Lava Jato da Petrobras, as ações caem. Então, isso é risco de mercado, tá? Oscilação dos fatores econômicos. Outro item que a gente tem que conhecer, que tem a ver com risco, é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É um seguro que cobre alguns tipos de investimento de renda fixa. Então, por exemplo, suponhamos que aconteceu, vamos pegar aí o risco de crédito. O banco não conseguiu devolver meu dinheiro, tá? Na verdade, gente, o FGC ele só vai cobrir o risco de crédito mesmo, tá? Então, por exemplo, o banco faliu e não conseguiu devolver o dinheiro, não conseguiu devolver o dinheiro juntando de gente. Aí, se a minha aplicação ela tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, eu não vou perder meu dinheiro, eu vou acionar o fundo, que é como se fosse um seguro, e vou ter meu dinheiro de volta. Porém, esse fundo, ele só cobre até R$250 mil por CPF, né, por pessoa, por cada instituição financeira, tá bom? Então, se porventura você é uma pessoa milionária aí, né, e quer aplicar seu 1 milhão sem ter risco nenhum de perder, aplica 250 mil em cada banco, porque aí você vai ter todas essas aplicações cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Desde que essas aplicações sejam garantidas por esse fundo. A gente já vai ver aqui que tem algumas aplicações que não tem a garantia do FGC, tá? O FGC ele só garante operações, aplicações, né, de renda fixa. Beleza, vamos para a primeira aplicação então. Poupança, eu tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar aí da poupança, né, gente? Para onde que vai o dinheiro que eu aplico na poupança? Primeiramente, eu tenho que ter uma conta em banco. Gente, praticamente, assim, eu não vou nem ficar repetindo isso aí. Mas, assim, todas as aplicações que você vai fazer, assim, 99,999% das aplicações, você vai precisar ter uma conta no banco, tá? Então, eu tô supondo que a gente já tem uma conta no banco ali. A poupança é um tipo de conta específica que você tem ali no banco, destinada unicamente para aplicar dinheiro. Todo o dinheiro que você aplica na poupança, gente, você sabe o que o banco faz? Ele usa no financiamento habitacional. Ele vai pegar o seu dinheiro que você aplicou e vai emprestar para as pessoas que querem comprar casa, tá?
A poupança é um exemplo clássico aí da renda fixa, e a renda fixa, gente, pré-fixada. Na verdade, ela é pós-fixada, ela é pré e pró, é mista, né? Por quê? Porque ela tem uma parte fixa que é 0,5% ao mês. Independente do banco que você vai abrir, gente, a conta, você vai ganhar 0,5% ao mês na poupança. E tem uma parte variável, que é a TR, que é uma pós-fixada. Só que, gente, a TR, ela é praticamente 0% há milhões de anos. Então, assim, a gente até desconsidera ela, tá? Então, teoricamente, é 0,5% ao mês. O risco, gente, da poupança é baixíssimo, é muito baixo, é uma das aplicações mais tradicionais que tem, tá? A liquidez é diária, você pode ir lá resgatar qualquer dia, porém, gente, tem um detalhezinho importante da poupança que a gente precisa saber. O rendimento da poupança, ele só vai ser acreditado para você no dia do aniversário do seu depósito. Então, por exemplo, hoje é dia 20, eu depositei meu dinheiro hoje, eu só vou ter direito aos juros desse dinheiro que eu depositei hoje no dia 20 do mês que vem. Aí, daqui 5 dias, dia 25, eu deposito mais um pouquinho de dinheiro. Eu só vou ter os juros do dinheiro que eu depositei dia 25, no dia 25 do outro mês. Então, assim, se eu deposito várias vezes ao mês, esses juros, no mês seguinte, eu vou ter juros em vários dias diferentes. Por quê? Porque os juros é acreditado no aniversário do dia do depósito que você fez, tá? Não tem imposto, nenhum tipo de imposto à poupança. E tem, sim, a garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito. Outro investimento de renda fixa muito conhecido, muito tradicional, que é o CDB. CDB é um certificado de depósito bancário. É um tipo de captação bancária, ou seja, o banco, ele capta dinheiro, ele pega dinheiro das pessoas para posterior empréstimo a outros clientes. Então, assim, o CDB, gente, é praticamente o dinheiro que vai financiar as operações do banco de empréstimo para as outras pessoas, tá? Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte, né? De onde que o banco arruma dinheiro para emprestar para os outros? Ele arruma dos próprios clientes, que deixam o dinheiro ali no banco, tá? Então, o CDB é basicamente isso. O banco vai pegar dinheiro seu emprestado, vai emprestar para outras pessoas. E você que está aplicando o seu dinheiro no CDB vai receber uns juros em troca, tá? O CDB é uma aplicação de renda fixa, ele tem as duas modalidades. Tem CDB, tem título de CDB, que vai ter a renda já estabelecida ali, que é pré-fixada, e tem alguns que vão ter a renda pós-fixada, tá? O risco, gente, do CDB é muito baixo, basicamente é só o risco do banco quebrar, mas como ele é um título que tem garantia do FGC, se você tiver aplicado ali até 250 mil no CDB, se o banco falir, de todo jeito você pode ir lá acionar o seguro que você não perde seu dinheiro. Então, o risco do CDB é muito baixo, é uma aplicação super tradicional. A liquidez dele, ou seja, é fácil eu transformar esse CDB em dinheiro? É fácil eu resgatar? Sim, geralmente você pode resgatar qualquer dia, tá? A gente chama isso, esse resgate de qualquer dia, de liquidez diária. Ou pode ser de acordo com o prazo do vencimento do título. Por exemplo, você compra um título que fala que não permite resgate antecipado, que só permite resgate no dia do vencimento. Então, se esse título tem um vencimento de 2 anos, você só vai conseguir resgatar daqui 2 anos. Então, tem que ficar atento à norma na hora que você vai aplicar. No momento que você vai aplicar, o banco ali ele vai te dar a informação. Hoje em dia, como a maioria das pessoas aí utiliza os bancos digitais, quando você vai aplicar ali no banco digital, já tem lá as informações. CDB, renda fixa, vai ter qual que é o valor do percentual que vai estar ali, liquidez diária ou resgate diário, resgate no vencimento. Aí se for no vencimento você já sabe, opa, se eu precisar desse dinheiro eu não vou conseguir tirar antes, tá bom? Imposto, essa aplicação já tem imposto de renda, tá? O imposto de renda, gente, ele vai incidir sobre... Isso vale para qualquer tipo de investimento. O imposto de renda, gente, ele sempre vai incidir sobre o valor dos juros que você recebe, tá? Não é sobre o valor total do que você aplicou. Então, suponhamos que eu fiz uma aplicação de R$1.000. Eu recebi um rendimento de R$100. E o imposto que vai ser cobrado é de 15%, então é 15% sobre os R$100 de juros que eu recebi. Então, eu vou pagar R$15 de imposto, tá bom? Então, assim, você nunca vai perder dinheiro, você nunca vai ter menos dinheiro do que você aplicou, porque o imposto não vai descontar do valor que você aplicou, mas somente dos juros que você está recebendo. Beleza, vamos para outro tipo de aplicação queridinha aqui no Brasil, que é a LCI. A LCI, gente, é Letra de Crédito Imobiliário. É um título também que o banco usa para quê?
para financiar operações imobiliárias, exclusivamente. Então, todo o dinheiro que é aplicado na LCI dos clientes tem um destino os financiamentos imobiliários, tá? É renda fixa, que pode ser também pré-fixada ou pós-fixada. O risco, gente, da LCI é igual ao do CDB, é muito baixo, tá? E a liquidez também pode ser diária, mas a maioria aí das LCIs, elas têm um vencimento, um resgate só no vencimento, tá? Então tem que ficar de olho, porque é uma aplicação, gente, vamos dizer assim, é uma aplicação mais selecionada. O CDB, geralmente você tem CDBs que você pode aplicar a partir de R$10. A LCI não. A LCI, muitos bancos, eles vão oferecer a LCI somente para aquelas pessoas que vão ter 50 mil, 100 mil para aplicar, tá? Então, ela é um investimento um pouco mais direcionado. O bom dela é que não tem imposto de renda, está tramitando aí no Congresso, não sei onde, em qual instância aí do governo, que vai começar a cobrar imposto da LCI a partir de 2026. Não sabemos ainda se vai aprovar ou não, mas até o momento, até hoje, 2025, ainda não tem imposto de renda sobre a LCI, tá? E ela também é garantida pelo FGC. Então, gente, o risco é baixíssimo. Se você conseguir uma LCI com boa rentabilidade aí, pode aplicar. A gente tem também a letra de crédito do agronegócio, que é a LCA. Eu até, gente, ficou aqui LCI, ó, mas é LCA, tá? Ficou errado aí. Gente, é a mesma coisa da LCI. A diferença é que o dinheiro não vai para financiar o crédito imobiliário, mas sim para financiar itens de desenvolvimento aí do agronegócio, para financiamento de máquinas e produtores rurais e tudo mais, tá bom? Mas é igualzinho a LCI, só que chama LCA e a letra de crédito do agronegócio. Beleza, vamos entrar, gente, no queridinho aí dos jovens de hoje em dia. Antigamente, a gente não era comum. O Tesouro Direto era uma aplicação assim bem diferenciada, só quem tinha bastante conhecimento que aplicava, era uma coisa mais difícil de fazer. Mas hoje em dia, gente, o Tesouro Direto é uma aplicação super popular, super fácil, principalmente depois que a gente começou a ter os bancos digitais, porque você consegue ali no banco digital aplicar direto no Tesouro Direto, tá? O que é Tesouro Direto? Tesouro Direto, gente, são títulos de renda fixa que são emitidos, sabe por quem? Não é pelo banco, é pelo governo. O dinheiro vai para o que a gente chama de Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É o banco do governo. É como se fosse a caixinha ali do nosso país, onde fica o dinheiro ali, todo o dinheiro, vamos dizer assim, tá? A gente chama isso de Tesouro Nacional. Então, o dinheiro que eu aplico no Tesouro Direto vai para o governo. E aí, o que o governo faz com o dinheiro? Gente, o governo vai usar, vai financiar as políticas públicas, vai pagar a escola, saúde, educação e tudo mais. Então, assim, é uma maneira do governo ter dinheiro ali para os seus gastos, tá bom? E aí, você empresta para o governo e depois de um tempo, você vai lá e pega esse dinheiro de volta e o governo vai te pagar juros por esse dinheiro que você está emprestando para ele, tá? O Tesouro Direto, gente, é um tipo de renda fixa, tá? Aí a gente tem vários tipos, tem vários títulos, né, na verdade. Por exemplo, eu coloquei alguns aí. A gente tem o Tesouro Selic, Tesouro Educa Mais, Tesouro IPCA Mais, etc, tá? Tesouro Vida Mais, eu acho. Cada um vai ter uma especificidade. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, ele é uma renda fixa pós-fixada. Por que pós-fixada? Porque ele está atrelado à Selic. Se a Selic sobe, a remuneração dele vai subir. Se a Selic baixa, a remuneração dele vai baixar, tá? Então, esse é o mais difundido. O título do Tesouro Selic é o mais comprado, é o que as pessoas mais aplicam. Mas a gente tem outros títulos. Por exemplo, o Educa Mais, ele é um título pensando mais em longo prazo para você aplicar. E ele está atrelado a índices relativos à educação, tá? Então, por exemplo, ele é muito utilizado quando você quer juntar o dinheiro, deixar o dinheiro ali, que você vai resgatar daqui uns 10 anos. Por exemplo, você tem uma criança e você quer que ela estude lá na frente, então até pela questão do nome aí, Educa Mais. IPCA Mais é um título que está atrelado à inflação. E aí, gente, tem que ficar sempre atento à regrinha de cada título. Por quê? Porque alguns têm a possibilidade de resgate diário, por exemplo, o Tesouro Selic tem a possibilidade de você resgatar qualquer dia e dificilmente você vai ter algum risco de preço, ou seja, dificilmente você vai perder, tá? Já os demais, principalmente o IPCA e outros aí atrelado ao risco da inflação,
Caso você resgate antes do prazo, porque lembra que eu falei, o título geralmente ele tem um prazo, então você compra um título de Tesouro Direto, ele tem um prazo de vencimento, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, tem títulos que tem prazo, né, de 30, 40 anos. E aí, se você resgata antes do prazo, pode ser que tenha uma oscilação de preço ali daquele título, tá? Então, aí tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, particularmente, quando a pessoa não tem muito conhecimento financeiro e quer investir no Tesouro Direto, vai no Tesouro Selic, que é mais fácil, a gente não precisa ficar acompanhando tanto os parâmetros aí, tá bom? Tem imposto, o Tesouro Direto tem imposto, assim como o CDB, sobre o rendimento, tá? O imposto de renda, gente, ele varia de 15% a 22,5%, dependendo do prazo que você vai deixar aplicado. Quando você deixa aplicado mais de 2 anos, aí você vai ter uma taxa de 15% de imposto sobre o rendimento que você teve. Quando você deixa menos de 6 meses, você vai ter uma taxa de 22,5%. Ou seja, resumindo, imposto de renda, quanto mais tempo você deixar aplicado, menos imposto você vai pagar. O Tesouro Direto, gente, infelizmente, não é garantido pelo FGC. Porém, como ele tem a garantia do próprio governo, o risco dele também é baixíssimo, tá? É só se o país for pro brejo mesmo, não tiver mais dinheiro para nada. Certo. Outro tipo de aplicação de renda fixa, que também é muito comum, são os fundos de investimento. Fundos de investimento DI, como ele é conhecido, que são os fundos de investimentos em renda fixa. Para onde que vai o dinheiro do fundo de investimento? Vai para o próprio fundo. Mas como assim vai para o fundo? O que é o fundo de investimento, na verdade? Deixa eu explicar melhor o que é o fundo de investimento. O fundo de investimento é quando você tem várias pessoas que se juntam ali, vamos dizer, montam um fundo e eles vão pegar o dinheiro de todo mundo e aplicar em vários ativos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu queria tanto aplicar numa LCI, mas a aplicação na LCI mínima é 50 mil reais, eu não tenho 50 mil para aplicar. Mas você aplica num fundo de investimento e esse fundo de investimento vai pegar o seu dinheiro e aplicar numa LCI. Por quê? Porque não vai pegar só o seu dinheiro. Suponhamos que você aplicou R$1.000, o outro aplicou R$1.000, o outro aplicou mais 1.000, vai juntar o dinheiro de todo mundo e aplicar naquela LCI. Tá? É claro que o tamanho do dinheiro, a quantidade de dinheiro que o fundo vai ter ali, gente, vai ser muito grande. Por quê? Porque vai ter dinheiro de muitas pessoas ali. Aí, a gente tem um administrador do fundo, que geralmente é o próprio banco, né? Emissor do fundo, que vai administrar aquele fundo ali. Vai pegar o dinheiro de todo mundo, vai aplicar. Opa, essa aplicação não tá boa não, vou tirar, vou pôr em outra aplicação. Então, é como se fosse um gerente ali, tivesse um gerente ali que vai administrando o dinheiro das pessoas que estão aplicando ali naqueles fundos, tá? Especificamente esse tipo de fundo de investimento DI, ele vai aplicar o seu dinheiro em títulos de renda fixa, tá? E geralmente é renda pós-fixada, tá? Pode ser renda pré-fixada também, mas aí a gente fala que o fundo de investimento, a renda dele é pós-fixada porque você não sabe como que o administrador do fundo vai aplicar aquele dinheiro, então não tem como você garantir quanto você vai ter de remuneração. Então, sempre que eu falar de fundo de investimento, é uma renda pós-fixada, tá bom? O risco, gente, é médio, não é um risco baixo. Por quê? Porque assim, você não sabe onde que o fundo está aplicando, se o fundo, sei lá, faz alguma coisa errada lá, e a gente, assim, é um pouquinho mais arriscado aplicar em fundo de investimento, tá? A liquidez geralmente pode ser diária, mas tem que observar a regrinha do fundo. Tem fundo que você pode resgatar em D+1, D+2. O que é esse D+1, D+2 aí? Em investimentos. O prazo de resgate. Então, por exemplo, suponhamos que eu resgatei hoje. O dinheiro não vai entrar na minha conta hoje, vai entrar D+1, ou seja, D hoje mais 1, ou seja, amanhã. D+2, daqui 2 dias. Certo? Então, tem que ser observado. Porque, às vezes, por exemplo, tem um banco digital, quando vou falar o nome, que o dinheiro que fica na caixinha, o dinheiro que está ali na conta, ele fica aplicado em fundo de investimento. E aí você faz resgate hoje, às vezes você está precisando do dinheiro, o dinheiro só vai entrar amanhã. Então, tem que observar isso, tá? Fundo de investimento também tem imposto de renda e não é garantido pelo FGC. Então, assim, você vai aplicar no fundo de investimento, aplique num banco que você tenha confiança. Ai, gente, repeti o Tesouro Direto aqui. Então, vamos pular. Renda variável. Chegamos na renda variável. Então, ó, tudo isso que eu falei lá atrás é renda fixa. Agora, vamos ver a renda variável. Gente, a aplicação mais famosa, mais conhecida aí de renda variável é o quê? Mercado de ações. Ações, bolsa de valores, né? O que é o mercado de ações, gente? Ação é quando você compra um pedacinho de uma empresa
Como que você compra um pedacinho dessa empresa? Você vai lá na Bolsa de Valores e você vai adquirir o que a gente chama de ação, e essa ação representa uma fraçãozinha, um pedacinho ali da empresa. Ou seja, gente, quando você compra ação, você se torna sócio da empresa pela qual você está comprando ação. Então, por exemplo, eu vou lá e compro uma ação do Itaú, do Banco Itaú. Significa que eu tenho um pedacinho do Itaú. Eu sou dona de um pedacinho ali do Itaú. É isso que é mercado de ações, tá? Isso que é ação. E aí, gente, como que eu ganho comprando ações? Eu ganho porque quando eu compro uma ação, se eu viro um sócio da empresa, quando a empresa tem lucro, o que é que eu vou receber? Lucro daquela empresa. O lucro que a gente recebe quando a gente compra uma ação e se torna dono da empresa, a gente chama de dividendos, tá? Então, comprei uma ação, eu vou receber o lucro dessa empresa. Dividendos. Os dividendos, gente, dependendo da empresa, tem empresa que paga dividendos todo mês, tem empresa que paga dividendos semestralmente, tem empresa que paga dividendos anualmente. E é claro, gente, que vai ter uma proporção, né? Se eu comprei uma ação só, eu vou ter um dividendo, assim, minúsculo, né? Se eu tenho, sei lá, 1.000 ações, 2.000 ações, eu vou receber um dividendo maior. Ele é proporcional. Qual outra maneira de eu ganhar dinheiro com o mercado de ações? Ah, não, eu não quero ficar o sócio da ação, eu não quero me tornar sócio da empresa, ter o dividendo ali, eu não me interesso com isso. O que eu interesso é no preço da ação, porque o que acontece? A Bolsa de Valores, ela é um local ali onde você faz a negociação dos títulos. Eu acho que até que eu vou explicar mais na frente aqui sobre a Bolsa de Valores, melhor. Mas você vai fazer a negociação ali dos títulos ali dentro da Bolsa de Valores, tá? E como que funciona? Você tem ali compradores e vendedores. Então, eu tenho um pedacinho de uma empresa. Então, eu tenho uma ação da Petrobras. Eu vou ali, eu falo assim, não quero essa ação mais não, quero vender. Aí vai ter alguém que fala assim, opa, eu quero comprar a ação da Petrobras. Aí, eu vendo para essa pessoa, mas não sou eu que estou vendendo. É tudo ali dentro da Bolsa de Valores, tá? Ela vai ser negociada ali na Bolsa de Valores. E aí, o que acontece? Tem gente que ganha nesse movimento de vender e comprar ação. Por quê? Ele compra ação, suponhamos que eu fui lá, hoje comprei a ação da Petrobras por R$10 cada ação. Aí comprei um tanto de ação, comprei 1.000 ações, por exemplo, cada uma valendo R$10. Aí amanhã, o preço da ação subiu. A ação está sendo negociada a R$12. Eu vou lá e vendo tudo. Opa! Ganhei R$2 em cada ação. Então, R$2 vezes 1.000 ações que eu tinha, ganhei R$2.000. E por aí vai. A pessoa, então, tenta comprar quando o preço da ação está baixo e vender quando o preço da ação está alto. Essas pessoas, elas são chamadas, conhecidas de day traders, que são aquelas pessoas que compram e vendem ação para tentar ter lucro. Tá? Agora, o investidor mesmo raiz, vamos dizer assim, o investidor tradicional em mercado de ações, ele não fica comprando e vendendo ação a todo momento. Ele compra porque o objetivo dele é se tornar investidor e dono de um pedacinho daquela empresa e ficar recebendo dividendos, ficar recebendo lucro aí com o passar do tempo, tá bom? Como eu falei, deixa eu explicar melhor aqui o que é a tal da Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores, gente, aqui no Brasil, a que a gente tem hoje é a B3. Conhecida como a Bolsa do Brasil. Antigamente, gente, a gente tinha várias bolsas, ela já passou por vários nomes, mas assim, como que chegou recentemente na B3? Desde 2017, a gente teve a fusão de outras bolsas de valores. A bolsa onde a gente negociava ações era conhecida como Bovespa. Inclusive, a gente tem um índice que eu vou falar dele daqui a pouco, que é o Ibovespa, que foi criado na época que existia aí a Bovespa, tá? Aí, gente, na Bovespa era negociado praticamente só ações de empresas. A gente tinha a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Na BMF, negociava-se contratos de commodities. O que é commodity, gente? Commodity é algo que ele pode ser comprado e vendido independente de marca, porque você não tem muita diferenciação. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas commodities agrícolas. Por exemplo, café, milho, carne, né, de boi, leite e tudo mais. Por quê? Você vai comprar o café, independente de onde você produziu o café, vai ser a saca de café. A saca de café custa R$1.000. A saca de café, independente da marca do café, em qual fazenda ele foi colhido, tá? Isso aqui é uma commodity. E aí, gente, a BMF, ela negociava preço de commodities agrícolas ou commodities financeiras, como, por exemplo, dólar. Vou comprar dólar, vou vender dólar, ouro, tá?
E a gente tinha também a CETIP. A CETIP era a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, que era onde você comprava títulos de renda fixa. Aí o que aconteceu? Juntou essas três na B3. É importante a gente saber disso, né? Principalmente quem está fazendo a Olimpíada aí, quem vai fazer a Olimpíada de conhecimento, de educação financeira e matemática financeira, é importante a gente saber disso daí. Então, hoje é tudo junto na B3, tá? E funciona, gente, tudo virtual. Antigamente, sei lá, uns 20 anos atrás, por aí, imagino que sim, a bolsa era presencial, tá, gente? Se a gente pegar na internet, a gente tem foto das pessoas lá presencial, com o telefone na mão, computador, que era tipo aquele negócio que eu falei lá atrás. Eu tenho uma ação para vender. Eu tenho uma para comprar. Opa, eu vou comprar aqui, você compra aqui. Era tudo assim, o povo meio tudo louco ali fazendo as negociações. Hoje em dia, a gente é tudo online, cada um ali no seu aplicativo do seu banco, você consegue fazer toda a movimentação, tá bom? Índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? Sabe quando você está assistindo o jornal que fala ali assim, a bolsa caiu, a bolsa subiu. Isso aí, gente, o que caiu e subiu é o Ibovespa. O que é o Ibovespa? É um índice que ele representa a variação média das principais empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, tá? Então, suponhamos que a gente tem 1.000 empresas que têm ação negociada na Bolsa de Valores. Mas tem empresa, gente, que não é famosa, vamos dizer assim, né? Tem empresas que têm uma negociação baixinha, tem empresas que têm uma negociação super alta. O índice Ibovespa, ele é formado pelas principais, por aquelas empresas que têm a maior parte de negociação na Bolsa de Valores. Então, quando todas essas ações sobem muito durante o dia, significa que o índice Ibovespa subiu, a bolsa subiu. Quando a maioria dessas ações perde preço, o preço dessas ações cai, significa que o Ibovespa caiu e a bolsa caiu, tá? Então, assim, quando a bolsa cai, gente, aí os investidores ficam tudo de cabelo em pé. Por quê? Porque o preço vai lá para baixo. Então, assim, isso representa, para quem é um day trader que fica comprando e vendendo ação, é péssimo, porque aí como que ele vai vender a ação, ganhar o dinheiro ali na venda de ações se o preço das ações está lá embaixo? E para quem é investidor que quer ganhar dividendo, também é péssimo. Por quê? Porque isso significa perda de patrimônio. Quando o preço da ação cai, significa que a empresa está perdendo valor de mercado, certo? Então, assim, se a gente for olhar história, com certeza vocês já devem ter estudado história. Lá na década não, vamos falar o ano certinho. Em 1929, a gente teve o crack da Bolsa de Nova York, quando a Bolsa de Nova York despencou as bolsas do mundo inteiro, por causa do preço do café. E aí, gente, nessa época, o povo até suicidou. Porque tinha gente que tinha milhões, do nada caiu tudo, ficou zerado, tá? Aí, lembrando, Bolsa de Valores é super arriscado, porque no mesmo momento que você tem uma ação ali que vale R$50, do nada ela pode despencar, valer 10. E aí você perde muito dinheiro, tá, gente? Beleza, vamos continuar falando dos tipos de investimento. Então, ação é um tipo de investimento, renda variável, tá, gente? E aí, eu tenho um investimento que é muito parecido com o fundo de investimento que eu falei lá atrás, em renda fixa, só que aqui ele chama fundo de investimento de renda variável ou multimercado. Esse aqui é igual ao outro fundo, ou seja, eu quero comprar ação, mas eu tenho medo de investir no mercado de bolsa de valores, eu não quero mexer com esses treinos, não sei qual ação que eu vou comprar. Aí o que você faz? Você vai lá e compra uma cota do fundo de investimento de renda variável. Aí o que o fundo vai fazer? Vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai lá aplicar em ações, vai aplicar em outros tipos de renda variável, até mesmo em outros tipos de renda fixa também, né? Geralmente o fundo multimercado, ele aplica tanto em variável quanto em renda fixa. Então o fundo vai pegar o seu dinheiro e aplicar nas ações por você, certo? O risco, gente, é alto, muito alto. Por quê? Porque está aplicando em renda variável, tá? A liquidez, a maioria não é diária. E tem o risco, gente, de você resgatar seu dinheiro, perdendo seu dinheiro, na verdade. Não resgatar seu dinheiro, né? Ou ter prejuízo. Por quê? Porque o seu dinheiro vai estar aplicado em investimentos de renda variável, que você não tem como prever quanto você vai ganhar. Tem imposto de renda e não tem nenhuma garantia, gente. Por isso que o risco é altíssimo. A gente tem um outro tipo de investimento, de fundo de investimento, gente, que é diferente do outro ali. E esse fundo de investimento está muito na moda, está muito em alta, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, o FII, ou Fundo de Investimento do Agro, que é o FIAGRO. O que é isso, gente?
A base do fundo de investimento é sempre a mesma. Você juntar várias pessoas que têm dinheiro, o fundo vai pegar o dinheiro dessas pessoas e vai aplicar em vários títulos, em vários ativos, tá? O FII, Fundo de Investimento Imobiliário, ele vai pegar o dinheiro das pessoas e vai aplicar em imóveis ou títulos ali que estão atrelados a negócios imobiliários. Aí é o que a gente chama fundo de tijolo e fundo de papel. Então, tipo assim, eu apliquei meu dinheiro num fundo de investimento imobiliário, que é um fundo de tijolo. Isso significa que esse fundo, ele vai pegar todo o dinheiro das pessoas que estão ali e vai aplicar em imóveis, ou seja, ele vai comprar um imóvel. Vai comprar um imóvel, geralmente assim, tipo, imóveis grandes, tipo shopping center, uma empresa, um galpão gigante, enorme. E esses galpões, esses empreendimentos imobiliários, eles são alugados para alguém e o valor do aluguel que o fundo recebe, ele repassa para as pessoas que aplicaram no fundo. Então, assim, é como se eu tivesse, quando eu aplico no fundo de tijolo, por exemplo, né? É como se eu fosse dona de um pedacinho do prédio do shopping que tem lá não sei aonde. E aí eu recebo um pedacinho do aluguel das pessoas que pagam aluguel para aquele shopping. Isso é um FII, certo? Quando ele é um FII, que é um fundo de papel, o fundo ele não investe diretamente num imóvel ali físico, mas ele investe em negócios, em financiamento dos negócios imobiliários. Mas, teoricamente, é a mesma coisa. É como se eu estivesse recebendo um aluguel daquele imóvel que foi construído por aquele financiamento. É mais ou menos isso. Qual que é a diferença para o FI Agro? O investimento do fundo vai para imóveis do agronegócio, tanto para fazenda, máquinas e tudo mais, certo? É um tipo, gente, de renda variável, porque você não tem a mínima ideia de quanto você vai ganhar. O risco... Gente, o risco aqui ficou errado, tá? O risco aqui é alto, tá bom? Não tá baixo, não. Tem que mudar isso aí. O risco, gente, é altíssimo. Porque é renda variável. Renda variável, a gente não vai ter risco baixo, tá? Renda variável sempre vai ser risco alto. A liquidez pode ser diária. Porém, gente, o que acontece? Sabe os FIs? Você não compra direto ali no banco. Você sabe onde que você negocia? Você negocia na Bolsa de Valores, tá? E aí, você compra uma cota, um pedacinho desse fundo. E pode ser que no dia que você queira vender, não quero ficar com esse fundo mais não. Nossa, tô perdendo dinheiro, não quero não. Aí você vai vender. Vai depender de alguém querer comprar esse fundo seu, tá? Então, pode ser que a liquidez não seja diária, porque se você tenta vender ali e ninguém quer comprar, já era. Você tem que esperar ter alguém para comprar ali. Então, pode ter uma dificuldade de resgatar o seu dinheiro. O imposto de renda, gente, de um fundo de investimento imobiliário, como ele está atrelado ao imóvel, não tem. O lucro que você recebe, o aluguel, vamos dizer, que você recebe desse fundo imobiliário aí, ele é isento. Vai ter imposto de renda somente se você vender. Quando você vender, você ganhou na venda ali no lucro do que você comprou pelo valor que você vendeu, aí você vai ter imposto. E tem zero garantia, gente. Não tem garantia do fundo garantidor de crédito, tá? Chegamos aí, gente, a outro queridinho aí da atualidade, que é o ETF. ETF são os Exchange Trade Fund, ou, né, traduzindo aí, fundo de índice. O que é um ETF? Gente, é quase igual a um fundo de renda variável ou fundo de renda fixa, tá? Qual que é a diferença? A diferença desse fundo, ele vai investir em ativos que fazem parte de um índice, tá? Então, por exemplo, um ETF do Ibovespa significa que ele vai pegar todo o dinheiro ali das pessoas que estão ali no ETF e vai investir naquelas ações que fazem parte do Ibovespa, tá? Então, ele vai pegar um índice para seguir. E aí, ele vai ser comprado e vendido como se fosse uma ação. Diferente lá do fundo, o fundo você vai no banco, você vai comprar um pedacinho do fundo de investimento, o banco vai te cobrar para administrar aquele fundo e tudo mais. O ETF não, o ETF é como se fosse uma ação. Tá? Você vai comprar e vender ele ali na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. Porém, você não vai estar comprando uma ação só. Se você compra um ETF de um determinado índice, você vai comprar um pedacinho de várias ações de uma vez, entendeu? Isso que é um ETF. Eu vi até uma explicação que
que faz uma comparação do ETF com um álbum de figurinhas. Então, tipo assim, você tem uma ação, você tem uma figurinha. Você compra um ETF, você compra um álbum de figurinhas, porque aí você já tem o álbum ali com várias figurinhas diferentes. E aí o desempenho, ou seja, o seu rendimento, quanto você vai ganhar, vai depender da quantidade de pessoas que está comprando ali aquele álbum e da quantidade de figurinhas que tem ali. Pode ser que às vezes você vai comprar um álbum de figurinhas que tem uma determinada quantidade de figurinhas, o outro tem menos, o outro tem mais. Então, assim, o desempenho do fundo, do que você vai ganhar, vai depender disso daí, tá? Então, gente, renda variável, é como se fosse uma ação que você está comprando ali, só que ao invés de uma ação, você está comprando várias. E, gente, os ETFs estão super na moda, tá? Todo mundo fala sobre isso, então assim, é uma aplicação super atual. Eu acho que essa aqui é a última, hein, gente? Acho que tá acabando. A última aplicação, que também é uma aplicação que está super em alta, que são as BDRs. O que são BDRs? Brazilian Depositary Receipts. As BDRs, gente, são títulos que são negociados também na B3. Vocês estão percebendo, né, gente, que a maioria da renda variável, na maioria dos tipos de investimento que a gente aplica em renda variável, são negociados na Bolsa de Valores, tá? Mas beleza, então a BDR é um título que vai ser negociado na Bolsa de Valores aqui do Brasil, na B3. Porém, gente, não vai ser de empresas brasileiras, vai ser de empresas estrangeiras, mas não vai ser ação de verdade, vai ser uma equivalência. Então, assim, se você tem uma BDR, por exemplo, da Coca-Cola, você está aplicando na Coca-Cola, mas sem precisar operar na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, a Coca-Cola ela não tem ação aqui na Bolsa de Valores brasileira, ela tem ação lá na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Falei, nossa, eu queria tanto investir na Coca-Cola, mas eu não moro nos Estados Unidos, ou para eu aplicar aqui, deve ser muito difícil, nossa, não quero não. Aí você pode comprar um BDR da Coca-Cola, que é como se você estivesse comprando uma versão da ação da Coca-Cola aqui no Brasil. Então, isso é um BDR. Como se fosse uma ação pirata, mas legalizada, entendeu? Então, esses são os BDRs. E tá muito em alta porque, né, hoje em dia, com a aplicação mais facilitada, as pessoas querem aplicar. Eu quero aplicar na Apple, né? Será que eu consigo? Né? Eu tenho que abrir uma conta num banco global para ter uma conta lá nos Estados Unidos para conseguir aplicar lá nos Estados Unidos. É um pouquinho mais complicado. Se eu compro uma BDR aqui, eu estou aplicando numa empresa lá dos Estados Unidos ou de outra parte do mundo, mas é mais comum dos Estados Unidos, tá? Eu estou aplicando lá sem sair do Brasil, sem precisar ter conta internacional, estou aplicando direto no meu banco aqui, comprando uma BDR, certo? E aí, gente, essa BDR, ela pode ser uma equivalência de uma ação ou pode ser de algum outro título. Pode ser de um ETF, por exemplo, uma BDR de um ETF. Então, aí nesse caso, você vai estar comprando uma BDR de um ETF. Então, você vai estar comprando um pedacinho de várias ações que estão no ETF, tá? Certo? Gente, espero que... É a última mesmo. Espero que tenha dado para entender e, assim, vocês possam ter aprendido um pouquinho mais aí de renda fixa, renda variável. E nos vemos na próxima aula.